E aí pessoal, tudo bom com vocês? Bom, vamos começar aqui uma série de vídeos no nosso canal do YouTube. E esses vídeos serão focados em devocionais, que terão o poder de abençoar a minha e a sua vida com certeza. Isso será uma novidade, nós postaremos 2 devocionais por semana, então nos acompanhe aqui, mande para as pessoas e com certeza vai abençoar a sua vida. Amém? Vamos embora? Vamos ler a palavra de Deus no livro de Gênesis, capítulo 1, versículo 1, que diz assim: No princípio, Deus criou os céus e a terra. A terra era sem forma e vazia. Havia trevas sobre a face do abismo e o Espírito de Deus se movia sobre as águas. Então Deus disse: haja luz, e houve luz. E Deus viu que a luz era boa e fez separação entre luz e as trevas. Deus chamou a luz dia e chamou as trevas noite. Houve tarde e manhã, o primeiro dia. Bom, nesse texto que acabamos de ler, do versículo 1 ao versículo 5 de Gênesis, nos conta o momento da criação. No princípio, criou Deus os céus e a terra. Esse criar que a Bíblia nos usa e nos apresenta aqui no livro de Gênesis se chama bará, no original hebraico. E bará significa criar do nada. Bará, esse verbo de criação, é um verbo que só pode ser utilizado com Deus, porque só Deus pode criar do nada. E Deus, como um ser criador, nós notamos que Ele é o único que pode tornar a existência coisas que não existem. E aí, no princípio, Deus, Ele cria. E aí nós vamos analisar esse padrão que Deus, Ele é o único ser que pode criar coisas. Depois diz que Deus diz: haja luz e houve luz. Então nós vamos ver a criação de Deus, nós vamos ver a ação de Deus para gerar coisas novas onde não existe, não havia luz, e quando Deus diz há luz. E por último, o que eu gostaria de prestar atenção aqui é quando Deus chamou. E Deus chamou luz dia e trevas noite. E então aqui Deus estabelece um padrão. Aqui, nesse texto da palavra de Deus, nos mostra que Deus cria os céus e a terra, Deus diz, haja luz e existe luz, e Deus estabelece um padrão. A luz será chamada dia e as trevas serão chamadas noite. Então, tudo que Deus cria, Ele estabelece um padrão na sua criação. E aí a pergunta que nós fazemos para você hoje é: qual é o padrão de Deus para as nossas vidas? Quando Deus ele nos cria, Ele estabelece um padrão de vida para cada um de nós. Quando Deus nos cria, Ele estabelece um padrão para aquilo que é bom para a sua e para a minha vida. E qual é o padrão de Deus? Talvez as pessoas hoje tenham confundido as coisas, pensando que a sociedade mudou, os dias mudaram, as coisas são diferentes. Então, a Bíblia é um livro muito antigo para nós ainda acreditarmos que nós devemos fazer aquilo que está escrito na palavra de Deus. Mas nós precisamos lembrar que Deus é um Deus criador que criou todas as coisas. Deus é um Deus que estabeleceu luz, Deus é um Deus que estabeleceu tudo que existe no universo, e Deus colocou um padrão. Então, qual é o padrão que nós devemos seguir para as nossas vidas? Qual é o padrão daquilo que existe na humanidade? Qual é o padrão da verdade de Deus? Deus ele só pode ser um Deus todo-poderoso se Ele estabelecer o que é verdade e o que é mentira. Deus ele não se adequa à minha e à sua verdade. Ele é a própria verdade e nós precisamos então seguir o seu padrão. Quais são os padrões de Deus? Deus estabeleceu luz, dia e trevas, noite. Não confunda luz com trevas, não confunda dia com noite. Já foram estabelecidos por Deus, e aquilo que para Deus é luz, e aquilo que para Deus é trevas. E aí, dentro da nossa filosofia atual, nós queremos misturar essas coisas e dizer que na verdade tudo é cinza, quando para Deus tudo é claro ou escuro. Difícil isso, né? Então, pense isso na sua vida. O que é padrão para Deus? O que é importante para Deus? O que é claro para Deus e o que é escuro para Deus? O que é aprovado diante de Deus e o que é reprovado diante de Deus? O que Deus se agrada e o que Deus não se agrada? Tudo isso já foi estabelecido na criação e disso Deus não abre mão. Então, que hoje, que a nossa oração possa ser: Deus, nos mostre o seu padrão em cada área da minha vida.
o seu padrão de luz e trevas para cada área na minha vida. O que na minha vida o Senhor diz, isso é dia, e o que na minha vida o Senhor diz, isso é noite. E que nós possamos identificar os pontos da nossa história que estão em trevas ou em luz, e que nós possamos levar diante de Deus para que Ele clareie todas as coisas. É isso. Que Deus te abençoe.